boa noite a todos que estão nos acompanhando. Está começando agora o 4º Papo de Igreja e hoje nós vamos conversar sobre o dízimo, o que é feito com todo o dinheiro que nós doamos, como a igreja usa, como a igreja faz suas melhorias através das nossas doações. Para conversar com a gente, Antônio Colarino, coordenador geral do dízimo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade e eu creio que a gente vai poder esclarecer muitas coisas. Isso é muito bom. Muito obrigado. Exatamente, aqui o programa é para a gente esclarecer, para a gente se aproximar um pouco mais das pessoas. Já nesse início, Antônio, eu quero perguntar primeiro como que você entrou para a igreja, como que é a sua trajetória na Igreja Católica, antes de falarmos propriamente do dízimo, mas para as pessoas possam te conhecer um pouco melhor também. Ok. Eu venho de família já católica, né? E depois agora, mais recente aqui nessa comunidade, aproximação através da minha filha, que fazia parte de algumas atividades, e a gente foi se aproximando dessa comunidade. Estamos aqui agora trabalhando com o coração, com muita vontade. Peço já também que mandem seus comentários, suas perguntas pelos comentários aqui da nossa live. Então quem está acompanhando pode mandar suas dúvidas que a gente vai tentar responder aqui. Eu também vou citar o nome de quem estiver nos acompanhando. Colarino, eu quero dividir um pouco as coisas para ver até se elas são as mesmas, se elas mudam. O dinheiro que é doado pela coleta durante as missas e o dinheiro que é doado pelo dízimo, vai todo para o mesmo lugar? É a mesma doação? Tem diferença? Não. O dízimo não é igual ao dinheiro da coleta. E também não é a mesma coisa do dinheiro que é dado para as capelinhas. Cada um deles tem um destino, são coisas bem distintas. O dinheiro do dízimo, ele vem para... São os recursos que são angariados na paróquia, e esse é o que serve para manter a igreja funcionando, para que a gente possa fazer as manutenções, pagar os custos fixos, né? Diferentemente das doações. As doações, elas têm outro destino. As doações, o dinheiro que se faz a doação aqui durante as missas, isso é uma outra coisa. Isso é a pessoa participando, se doando e realmente fazendo parte da celebração e doando com o coração. São coisas distintas. É uma participação de um ritual que tem na missa. Exatamente. E como que é o trabalho no dízimo? Nessa questão de divisão de dinheiro, o que a igreja precisa, o que a igreja não precisa, como que é decidido aonde vai ser Claro que tem os gastos fixos, né, como você mesmo já comentou, de luz, água, essas questões que têm que ser pagas, mas também a gente tem... Eu até comentei com o Padre William antes do programa, que teve a reforma, né, do Santíssimo, que teve que fazer recentemente, que precisou do dinheiro, foi feita uma campanha. Então, como que é dividido esse dinheiro? Então, Pedro, eu trouxe aqui algumas anotações para esclarecer algumas dúvidas sobre o dízimo. Veja, o dízimo ele tem 4 dimensões, basicamente 4 dimensões que são essenciais. A primeira delas é a dimensão religiosa, né? O dízimo tem a ver com a relação do cristão com Deus. E contribuindo com seus bens, o fiel cultiva e aprofunda a sua relação com aquilo que tudo provém, né? Então, afinal, Deus é o Senhor de todos os seus bens. Então, essa é uma dimensão que a gente tem para a parte religiosa, que são com os valores que a gente tem do dízimo. Também temos uma dimensão eclesial, que é manter as estruturas no âmbito paroquial e diocesano, né? Toda a vida da igreja depende do dízimo. Não dá para dizer, não dá para pensar de forma diferente. Desde a aquisição do terreno, a construção, conservação do prédio, a formação e manutenção dos padres, impostos, água, luz, materiais de celebração, etc. Tudo isso vem através dos proventos do dízimo. E um dos grandes problemas que a igreja enfrenta hoje, talvez as pessoas não saibam, mas é
a falta de padres. Então, veja você que é o seguinte, às vezes não faltam vocações, mas elas nascem e morrem pela falta de um seminário, por exemplo, mesmo que as pessoas tenham as vocações. E é muito triste perceber que um mundo carente de padres e de outros religiosos, porque não temos como desenvolver as nossas aptidões religiosas. E alguém aqui da paróquia já costumava dizer que padre não nasce padre, nasce menino, né? Então temos que formar os padres. O dízimo também tem uma dimensão missionária, que é partilhar os recursos em vista do crescimento do reino de Deus. Não é certo que, como comunidade que somos, a igreja seja mantida por poucos. Todos devem participar. Deus pede a quem tem fé que assuma verdadeiramente a sua igreja, seja responsável por ela e que recebemos a missão de conservá-la. Então, quem não é dizimista deve sentir-se incomodado ao entrar na igreja e ver tudo que lá está. Eu imagino que sim, Pedro, pelo seguinte, veja você que a pessoa entra, olha para isso tudo, traz aqui sua fé, os seus problemas, e ele olha em volta e vê que ele não contribui para nada disso, só usufrui, não é mesmo? Eu lembro, Colarino, que o padre, se não me engano, foi o padre Pedro que falava isso. Que assim, nunca é legal a gente estar pedindo dinheiro na igreja, mas sem o dinheiro a gente não mantém a igreja, né? A gente, claro que tem a questão da fé, tem a questão da partilha espiritual que a gente pode fazer aqui, mas se não pagar a luz, se não pagar a água, não tem como manter o templo. Exatamente. Muitos dos evangelizadores, não somente os padres, todas as pastorais, enfim, né? As pessoas têm um pouco de medo de falar sobre o dízimo. Medo porque de correr o risco de parecer o pedinte de dinheiro. Isso é um erro muito grave. O dízimo sustenta a igreja. Sem o dízimo, a igreja não existe, não tem como. Então veja você também que é o seguinte, além disso, nós temos também uma dimensão caritativa, Pedro. Principal, inclusive, né? Que o dízimo tem essa dimensão para ter o cuidado com os pobres. A atenção com os pobres é uma característica da Igreja Apostólica. Então, no nosso santuário temos a preocupação aí por meio de pastorais de acolher e participar com os mais, partilhar com os mais necessitados, né? Então, deixa eu me ajeitar aqui. Então, é muito raro hoje as paróquias que são autossustentadas pelo dízimo. Isso ainda não acontece. É muito difícil. Acho que mais difícil aqui até pelo tamanho, né? A gente tem uma igreja muito grande. Exatamente. Por isso que a gente faz o convite para que as pessoas que, até por questão de conversão, né, que venham a ser dizimistas. É necessário. A igreja vive do dízimo. Então, a gente precisa que as pessoas façam essa experiência. Uma coisa que eu acho legal da gente conversar é que a pastoral do dízimo é muito além do só ir lá e dar o dinheiro, né? Tem a questão, acho que o mais comum aí, que eu acho que a maioria das pessoas que vêm à missa devem até conhecer, é o café do dízimo, que sempre tem. Então, queria também falar um pouco sobre essas outras atividades que a pastoral participa, que a pastoral até promove. A pastoral do dízimo também participa da ação de outras pastorais, né? Também voltando a falar sobre a caridade, que é a essência da pastoral do dízimo, que é a partilha. A gente tem aqui, durante os horários de missa, na nossa salinha nós temos os plantões, que até é bom dizer que as pessoas erram quando dizem que vem para pagar o dízimo. O dízimo a gente não paga, o dízimo a gente contribui
O dízimo a gente devolve um pouco daquilo que Deus nos deu. Temos opções de fazer, então, essa contribuição aqui na sala ou na secretaria, que fica aberta durante a semana. A Pastoral do Dízimo promove toda terceiro domingo do mês o Café do Dizimista, que é onde a gente pode conversar, vamos dizer assim, tete a tete, né, com as pessoas, falar sobre o dízimo, falar sobre as obras e até sobre o que é feito com o dinheiro do dízimo. Isso eu acho uma parte interessante, porque além da confraternização natural que tem, que é importante, a pessoa vê que realmente é uma contribuição, né? Não é um eu acho que essa fala é muito boa. Não é um pagamento, é uma contribuição. Porque você não recebe ali tua conta em casa para que você tem que vir e pagar, né? Então é uma coisa realmente que surge do seu coração, você vai, você partilha, você ajuda e a igreja pode crescer com isso. Nessa ideia, o que foi investido, o que recentemente foi feito através da doação do dízimo dos fiéis? Bem, a gente cuida muito da manutenção da igreja no dia a dia. A gente tem os custos fixos, que acho que não precisa dizer, né? Falando de água, de luz, que muitas vezes, Pedro, as pessoas não imaginam o custo de uma estrutura dessa, né? Os custos que todo mundo tem, mas potencializado pelo tamanho, né? Exatamente. E temos também os nossos projetos, né? Hoje, a pastoral da ação social, né? É uma das conquistas que a gente conseguiu há pouco tempo. Hoje eles recebem 10% de tudo que entra como dízimo aqui no santuário, para fazer caridade. Então, nós ajudamos várias famílias, né, através da pastoral, e temos projetos também. Se você perceber, a nossa igreja hoje precisa de pintura, não é barato. Temos também o nosso banheiro lá fora, que deixa muito a desejar. Então já temos alguns projetos, inclusive estava para ser iniciado, mas em função da pandemia tivemos que adiar. Interessante falar da pandemia. Até uma pergunta que o Vinícius Caetano fez ali um pouco para cima. Como está sendo receber esse dinheiro? Até a questão das pessoas, muitas vezes, eu não vou para a igreja, eu acabo não pagando também o dízimo. Então, como que está sendo o movimento da pastoral nesse período? Não vou para a igreja e não contribuo. Isto. Ok. Então, veja, agora com o nosso retorno, nós voltamos com os plantões na sala aqui dentro da igreja. Mas as pessoas ainda podem fazer via depósito, entrando em contato com a secretaria, e a secretaria também agora voltou a abrir, né? Passamos por dificuldades, passamos por alguns momentos que ficamos com preocupação, inclusive, de honrar os compromissos com os nossos funcionários, com os custos que continuaram acontecendo. Mas com a graça de Deus está acontecendo, a gente está conseguindo. Além da questão de quem quer contribuir com o dízimo, que já está contribuindo, esses dias atrás, acho que uma semana passada ou retrasada, a página da igreja recebeu uma pergunta que era: não sou dizimista, como posso passar a ser nesse tempo de pandemia? Né? Então, também é o mesmo caminho de entrar em contato com a secretaria? Como que faz? Nós temos... É muito importante que as pessoas procurem. Pode ser aqui durante o plantão ou na secretaria, ou até mesmo no Café do Dízimo, onde a gente tem a oportunidade de conversar, que as pessoas procurem se cadastrar, né? E depois disso a gente mantém um controle direitinho e é muito tranquilo. Qualquer pessoa da pastoral, da secretaria, pode atender e é muito fácil de se cadastrar. Isso eu acho que é o nosso principal aviso, né, para as pessoas ali, para quem está querendo ajudar, quem já contribui com o dízimo e parou nesse período de pandemia, entrar em contato com a secretaria ou nas missas também, sempre tem aqui, para que possa continuar ajudando, porque realmente as contas da igreja não param, né, nesse período de pandemia, como a sua também não para. Eu sei que você está tendo que pagar aí água, luz, telefone, da mesma forma, isso também acontece com a nossa igreja.
falar aqui com quem está nos assistindo, Kellen Patrícia Colarino está nos acompanhando, Nair Terezinha Martins Talim, o Vinícius que nós já citamos, Vinícius Silvestrini também, Nicole Colarino, Maria Alice Gonçalves, então tem bastante gente aqui conosco. Colarino, vamos conversar também nessa ideia do dízimo, dessa ajuda, dessa partilha. A questão agora é ficar um pouco mais na ação social, como que o dízimo participa disso? Você já falou que tem essas parcerias com outras pastorais, né? A ação social sei que é uma que está muito próximo. Então, como que é o trabalho com eles? Bom, acho que a mais recente agora, a gente também está atendendo algumas pastorais que têm projetos individuais, né? Pastoral da Família, que estava atendendo um asilo, a gente, de certa forma, também está participando. Ação social, nós participamos, inclusive, em outras paróquias, Pedro. Não só aqui no santuário, né? Porque partilhar não necessariamente não tem que ser só no nosso meio. Não tem endereço, né? Isso. A gente participou de forma muito ativa durante mais de 30 dias na ação com moradores de rua, feito na paróquia Bom Jesus, por exemplo, onde a gente estava alimentando cerca de 350, 400 moradores de rua por dia. Demos a questão do lanche, fizemos a doação de 120 cobertores na semana passada e também adquirimos 380 fraldas geriátricas para ajudar o asilo. Ou seja, tudo que se faz aqui para caridade, ou mesmo vindo das outras pastorais, a gente depende dos recursos do dízimo. O que a gente não pode é continuar tendo que fazer festa, bingo, rifa. Não é isso que a gente quer. E também não é a orientação que a gente tem do bispo, né? Então, nós precisamos ser autossuficientes com o dízimo e daí sim promover o que for necessário para a comunidade. Essa questão de festa é interessante porque começou essa pandemia, o fechamento da igreja física, né, das portas físicas da igreja, na festa de São José. Foi o dia que teve a última missa. Então, teve todo o investimento na festa e não teve o retorno, uma semana, né, antes. Aliás, desculpe, só para pegar o gancho, acho que é um bom momento para a gente esclarecer para as pessoas, todos aqueles que contribuíram comprando a rifa da moto. Então, algumas pessoas devem estar se perguntando, né? E aí, como é que ficou? Não teve a festa, mas... Então, veja, vai acontecer. Independente da festa, o sorteio da moto vai acontecer. E as pessoas que nos ajudaram comprando, fiquem tranquilas que nós temos total controle disso e vai acontecer. Isso é importante porque realmente, né, muita gente ajudou ainda nessa questão. Os custos da festa tiveram todos. O lucro da festa não aconteceu, né? Então tem essa questão aí, realmente a gente teve todo o preparo, né? A igreja já estava pronta e aí fechou uma semana antes, exatamente uma semana antes. E aí a gente não teve o retorno. Até eu lembro, a gente já comentou isso no segundo Papo de Igreja, que foi sobre a liturgia com a Fernanda Carlins, e a gente falou que estava tudo acertado já para a missa, estava tudo acertado para a festa, tinha tudo pronto para acontecer, e quando não aconteceu, veio na hora a ideia, vai acontecer, a gente vai... Eram 15 dias de paralisação, né? A gente começou com uma paralisação super curta, e a gente falou, não, vamos fazer, é só acertar as coisas, então... Aí agora a gente vai vendo que é mais, e a gente não tem ainda esse panorama, claro. Voltamos, a igreja está aberta, temos a missa amanhã, hoje às 5 da tarde teve, amanhã também vai ter às 9 da manhã, com a abertura da igreja às 8, mas com limitação de pessoas, tudo muito sinalizado, não dá para fazer uma festa de São José. Como conseguir reparar esse gasto que foi feito para a festa e não voltou o retorno? Bom, felizmente, com o dinheiro que vendemos a rifa, foi suficiente para pagar a moto, porque nós tínhamos que pagar, não tinha como adiar. O que nos salvou, uma semana antes, não ter encomendado a carne, que passa de 20, 25 mil reais a compra de carne.
Mas o restante todo que foi comprado, a gente teve que arcar com os nossos recursos que tínhamos e, graças a Deus, acabou acontecendo. Tem outros eventos que já são tradição aqui no santuário e que as pessoas têm nos cobrado. A questão do bolo de Santo Antônio é uma coisa que ainda não temos certeza, bem possível que não se faça, em função da pandemia. E agora a preocupação, esperando chegar a época para a festa das capelinhas. É que a gente tem, provavelmente, a gente já está voltando, na verdade, mas a festa entra naquele caso que é uma grande aglomeração, não tem como você ter o controle numa festa de distanciamento e coisa assim. Então a gente tem que ver realmente mais próximo se vamos conseguir ou não fazer. O Celso Gogola mandou aqui pra gente que faltou a quarta dimensão. A gente falou só até a terceira. A gente acabou mudando de assunto, mas vamos lá. Deixa eu voltar para as minhas anotações aqui. A gente falou da missionária, da eclesiástica, né? Uhum. Falamos também da dimensão religiosa. Então, é que nós acabamos falando muito pouco da parte que é a dimensão caritativa. Mas acabamos citando que a quarta dimensão é a dimensão caritativa. Então, o dízimo tem... manifesta o cuidado com os pobres e a atenção com os pobres, né? Isso vem dos recursos que a gente tem com o dízimo. Não temos outra coisa. Então, como eu disse, que era uma característica da Igreja Apostólica, né? E que aqui no santuário também nós temos essa preocupação junto das nossas pastorais. Então, a quarta dimensão era a caritativa. A gente comentou sobre esse medo de falar com as pessoas, de passar aquela ideia de estar pedindo dinheiro. Como falar do dízimo para as pessoas? Porque é algo que tem que ser falado, né? É algo que a igreja realmente precisa, é a base da nossa igreja. Como falar com elas? Veja, Pedro, quem inventou o dízimo não foi a igreja, né? O dízimo é uma coisa que existe desde o primórdio dos tempos aí. E que, né, quando não existia o dinheiro, na verdade, a partilha, o dízimo era feito dessa forma. As pessoas pegavam seus animais, suas colheitas, e dividiam entre si para uma vida em comum. Quando chegaram no Brasil os religiosos, eles tinham que se manter, a igreja tinha que se manter. E como era feito isso? Os fazendeiros, os proprietários, os coronéis é que contribuíam com alimentos para a subsistência dos padres. Então, veja, hoje, com o que a gente vive, diante da situação que a gente vive, com a dimensão que temos de igreja hoje, você já enfatizou do tamanho da nossa igreja, né? Então, o dízimo é necessário para a subsistência da igreja, como dissemos no início. Sem o dízimo, não tem na igreja, não tem como. É muito difícil, porque não vamos ter padres, não vamos ter nosso templo, não vamos ter... A subsistência não vai acontecer, né? A gente já está chegando ao final do nosso programa, né? Já estão aí mais de 30 pessoas, praticamente o programa inteiro. Então, agradeço a participação de todos. Colarino, para a gente já ir encerrando, eu até conversei com o Padre William durante essa semana, que no dia da festa de São José seria apresentado a sua entrada no CAEP e o trabalho que era feito, e acabou que não teve a missa. O padre até brincou que você ia entrar e sair do CAEP sem as pessoas nem saberem, né? Então, brevemente falar sobre como que é o trabalho no CAEP, o que é o CAEP e qual que é a sua função lá. O conselho que, vamos dizer assim, o conselho econômico, né, que é o CAEP, eu tenho o privilégio, então, de estar participando como coordenador do dízimo, onde a gente vê a entrada do recurso, e também como presidente do CAEP, da maneira depois que esses recursos como eles vão ser usados.
E esse conselho, sempre em comum acordo com os padres, a gente discute as prioridades. Então eu tenho o privilégio, vamos dizer assim, de ver como entra o recurso e como sai o recurso. Mas podemos aproveitar para apresentar para as pessoas, então, que não aconteceu ainda. Mas tá bom, deve acontecer, padre. Deve acontecer, antes da gente sair. Agora eu quero mais uma vez agradecer quem está nos acompanhando, Wilza, Adriana Costa, Nilda Fagundes, todo mundo está aí com a gente. Sábado que vem teremos novamente mais um Papo de Igreja, chegamos aí daí a 5ª edição, e nós vamos falar sobre a catequese e o catecumenato, como que está sendo feito esse trabalho tão importante de pessoas, tanto os jovens, os adolescentes, quanto adultos que estão entrando na nossa igreja, e nesse momento de entrada na igreja acabam se afastando. Eu estava até conversando antes de começar o programa com o coordenador do catecumenato que estava aqui, o Celso Gogolo, também já comentou na nossa live, esse fato de que quando as pessoas iam se aproximar, elas não tiveram o tríduo pascal, por exemplo, né? Então, conversar um pouco sobre isso, como está sendo feito esse trabalho. Já agradeço a participação do Colarino, foi, acho que, muito bom para todo mundo entender um pouco mais o dízimo. O dízimo não é vir aqui só depositar o dinheiro e deixar. Não, com é certeza uma não. pastoral, né? Tem também uma equipe, tem um trabalho e tem um resultado no final. E a gente está aí à disposição. Por favor, as pessoas que quiserem, e Deus abençoe, que queiram fazer essa experiência, que nos procurem. E essas pessoas vão poder ver que é o que tem de melhor para a vida. Poder devolver um pouquinho daquilo que Deus nos dá a vida inteira. E a gente está à disposição. Nós geralmente encerramos com um Pai Nosso, com uma Ave Maria, com uma oração. E aí hoje a gente vai fazer um pouco diferente, conciliando com o nosso tema. Nós vamos encerrar com a oração do dizimista, que também, às vezes, pode ser isso que vai tocar uma pessoa lá e venha a participar com a gente. Deus queira. É muito importante, né, a participação de todos, essa contribuição de todos. Então, pedir para o Colarino ficar aqui em pé comigo, para a gente fazer essa oração final. Oração do dizimista. Pai de misericórdia, quando vejo Jesus, o Filho bem-amado, pregado no alto da cruz, fico tocado diante da oferta das ofertas, a oferta que salva todos de tudo, a oferta mais preciosa do coração do Pai, o Filho. Desta oferta brota o dom do Espírito Santo, a sabedoria, a força e o discernimento no caminho para o coração do Pai. Por isso, faço minha oferta do dízimo, exercitando o meu coração para a solidariedade que cura o egoísmo, para a partilha que equilibra a vida no mundo, para a generosidade que gera bênçãos e fecundidade. Ofereço, Pai, de todo o coração, o tudo que posso. Amém. Lembrando que amanhã nós temos missa às 9 horas aqui no santuário, abertura às 8, e que também nós temos a missa online. Então você pode acompanhar nesse horário, às 9 horas da manhã, online, entra aqui no Santuário do São José, que você pode acompanhar. Às 3 horas da tarde, nós temos a consagração de Nossa Senhora, também online, essa só online. Então, pelo Facebook do Santuário, você acompanha a consagração à Nossa Senhora. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado ao Colarino, e até semana que vem.